A graça e a paz, que Deus possa estar abençoando a tua vida. E você que esteja aí do outro lado, seja de manhã, seja de tarde, seja de noite ou de madrugada, que Deus possa estar falando através da sua palavra. Confesso e sei que o assunto que nós iremos tratar aqui não é um assunto fácil. Não é um assunto que você não precise meditar, estudar, refletir, porque o perdão, eu sei que ele é um assunto muito difícil para muitas pessoas. E tem pessoas que dizem da seguinte forma: eu prefiro ir para o inferno do que perdoar fulano. E é difícil aquele que foi machucado, aquele que passou por lutas, por dores, muitas vezes perdoar. E eu quero mostrar para vocês na palavra de Deus que não é só você que está aí do outro lado, mas os discípulos que se tornaram apóstolos também tiveram essa dificuldade. E o apóstolo Pedro, em Mateus, eu estou com a minha Bíblia aqui aberta, o capítulo 18, versículo 21, Pedro justamente ele faz essa pergunta ao Senhor e o Senhor ele trata com Pedro e os discípulos ali através de uma parábola. Em Mateus 18, 21 fala assim: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Ou até 7? Veja que Pedro ele faz uma pergunta, né? Justamente com relação à questão do perdão. Até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim, para que eu lhe perdoe? Então no versículo 22 Jesus fala assim: Então disse-lhe Jesus: Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus pode se comparar a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começou a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo que tinha, para que a dívida fosse paga. Lembrando que na época de Jesus acontecia justamente isso. Se eu tivesse uma dívida e não tivesse condições de pagar, meus filhos, minha mulher, tudo que tinha seria vendido até que se pagasse essa dívida. E Jesus usa essa parábola, usa isso que acontecia lá atrás, certo? E então no versículo 26, então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou a dívida. Então perceba que o rei ele tentou ajustar contas, a história está contando isso, e aquele servo devia 10.000 talentos, não tinha condição de pagar, e o rei mandou que trouxesse mulheres, filhos, e aquele homem se prostra, chora com certeza, e o seu senhor ele teve misericórdia, né? Teve compaixão. Mas diz a Bíblia que depois que esse servo ele saiu, ele encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros e lançando mão dele, sufocando, dizendo: Paga o que me deves. Então seu conservo, prostrando-se, fazendo da mesma forma que ele fez para com o rei, rogou, dizendo: Seja generoso para comigo e te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi lançado na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo um dos seus conservos o que lhe acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passava. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse: Servo malvado, perdoei toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devia tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E, indignando o seu senhor, entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Veja que a história ela se desenrola num senhor, que representa Deus, e dois servos. Na verdade, a história se desenrola isso. E o que a gente tem que entender é que toda história escrita na palavra de Deus, ela tem algo a nos ensinar, certo?
E essa aqui é justamente a questão do perdão. Um devia 10.000 e o outro devia só 100 dinheiros. Perceba que o Senhor teve misericórdia daquele que devia mais. E o Senhor ele faz essa comparação na Bíblia justamente com aquilo que ele fez por nós ali naquela cruz, que era uma dívida muito grande. E Deus, diz a palavra de Deus em João 3,16, que você conhece, enviou o seu Filho para que aquela dívida que a humanidade teve com Deus fosse paga. E ela foi paga. Então, o Senhor fala, se aquela dívida que era grande, assim como esse conservo, que a gente está fazendo a comparação, que era impagável, falar a verdade, para aquele servo. O caba fez pouco, por que você não pode perdoar? Se o Senhor te perdoou. Por que você não pode ter misericórdia assim como o Senhor teve de você? Eu não estou dizendo aqui que é fácil. Mas se a gente for colocar na balança, se a gente for refletir, aquilo que Jesus fez por nós foi muito grande. E o perdão, como muitos falam, ele traz alívio, ele traz libertação para aquele que libera o perdão. E eu quero encorajar e pedir em nome de Jesus para que você possa refletir. Assim como na oração do Pai Nosso, o Senhor fala, perdoa aqueles que nos têm ofendido. Que aquele que te ofendeu, você possa o perdoar. Que aquele que te feriu, tu possa o perdoar. Ninguém está dizendo que você vai continuar com o mesmo relacionamento, se uma pessoa viver na tua casa, te machucou, vai ser da mesma forma, mas você vai perdoar. Aquilo não vai te ferir, você não vai desejar o mal. Que muitas vezes é assim, né? Quando a pessoa não perdoa, isso ali gera mágoa, gera ódio. E quando a gente escuta, fulano de tal, rapaz, fulano de tal, se morresse. Fulano de tal, rapaz, sabia que o cara perdeu o emprego, bem empregado, né? A gente diz isso. Mas você não vai fazer dessa forma, porque maior a dívida que Deus, ele pagou por mim e por você. E eu tenho certeza que Deus, ele vai te encorajar, que Deus vai te ajudar. Não estou dizendo que é fácil de forma nenhuma, a que você possa liberar o perdão. Para que assim como o Senhor, ele pagou a dívida por você e por mim, uma dívida grande, você vai fazer também com aquele que te feriu. Que Deus possa estar abençoando a tua vida. E eu quero terminar essa pregação pequena, que o intuito é esse, rápida, porque eu não preciso de muito tempo para que Deus possa estar fazendo, o agir do Espírito Santo que convence o homem. Eu não preciso de muito tempo, certo? A palavra por si só, a gente lendo, ela já fala aos nossos corações. E eu quero terminar com uma oração de encorajamento e de ajuda, de força para todos vocês que estão aí do outro lado, assim como a minha vida, que não é fácil. Teve pessoas que já me machucou, teve pessoas também que te machucou. Mas se o Senhor Jesus, ele nos ensina, ele quer nos ensinar algo, então que Deus nos dê força para que nós possamos liberar o perdão. Senhor, meu Deus e Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por mais uma vez pela tua palavra, ela que tem nos dado luz, nos tem dado direcionamento, e que o Senhor nos dê força para a pessoa que está aí do outro lado, seja o filho, seja a mãe, seja o irmão, eu não sei, Pai, aquela pessoa que não tem força, Pai, de liberar o perdão, mas que ela possa tomar essa iniciativa, porque maior o Senhor fez por nós ali naquela cruz. E aquele que perdoa, Pai, ele sente a libertação. É um agir de Deus, é um mandado de Deus. A gente está se assemelhando a Deus. A gente está sendo filho de Deus. Porque assim como Deus nos perdoou e nós perdoa, estamos se assemelhando ao Senhor. E nesse dia, Pai, eu te peço pela vida de cada pessoa, que toda mágoa, que todo rancor, que todo peso, na medida que a pessoa liberar o perdão, possa ser tirado dos seus ombros e que ela possa viver uma vida de paz e de tranquilidade. É isso que eu desejo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Receba essa é a palavra de Deus, palavra para a tua alma,
palavra para o teu coração. Deus abençoe a sua vida. Amém.